Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Tati. Eu sou o Anthony. Esse é meu marido e hoje a gente veio... Eu sou o Anthony, esse é meu marido. Que é meu marido, se as pessoas não sabem que você é meu marido. Todo mundo sabe que assiste o canal, sabe que eu sou seu marido. Mas a ideia não é atrair públicos novos. Roda a vinheta. Não tem vinheta. Ainda não tem. Pode a gente estar de uniforme? Olha aqui, ó. Verdade. Quando um cara vem com essa conversinha na internet, impossível levar a sério, impossível. Então eu não botava fé nenhuma nele. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Tati. E eu sou o Anthony. Hoje eu vim aqui com meu marido contar pra vocês finalmente como nós nos conhecemos. Toda vez que a gente faz um vídeo junto, vocês sempre perguntam e hoje a gente vai contar. Então vai, amor, começa? Ah, tá bom, vamos lá. Bom, eu primeiro tava sozinho já há um tempo, né, procurando alguém bacana, interessante, que pudesse me completar. Não entendi a cara feia. Porque quando eu penso em outro alguém, eu faço essa cara. Ah, tá. Não, mas aí não é específico, né? Então eu já tava um tempo sozinho, sem namorar, e tava procurando alguém já com uns planos mais sérios, com uma intenção mais séria de encontrar alguém que pudesse completar minha vida, porque eu já tava velhinho já, né? Que exagerado. 34 anos, e então... Não, você não tinha 34 ainda. Ia fazer, não, tinha já. Quando a gente se conheceu, você tinha 34? Agora eu tenho 36. É isso. Aí alguém já com planos, já cansado de, né, ficar tentando e não conseguindo alguma coisa mais séria, alguém que valesse a pena realmente para seguir a vida adiante ao lado da pessoa e pudesse construir uma família juntos. Então eu já estava um tempinho nessa vida assim, e aí comecei a utilizar os aplicativos de relacionamento. Desculpa que parece que você vai falar de droga, comecei a utilizar. Não entendo essa... Vai, Tá, aí vamos reformular. Eu ia falar de novo, comecei a utilizar. Você se cadastrou nos aplicativos de relacionamento. Eu comecei... Eu descobri os aplicativos de relacionamento e, né, antes não era só mais WhatsApp, mas aí o WhatsApp não tinha a chance de conhecer pessoas diferentes, a não ser que você tivesse o número dela e aí você já teria que conhecer, né? Então aí eu descobri os aplicativos de relacionamento. E aí me cadastrei nos aplicativos de relacionamento procurando encontrar uma pessoa. Mas por que você... Eu sei, né? Mas para o pessoal saber. Por que você escolheu os aplicativos e não conhecer as pessoas num bar, numa balada? Porque eu não sou de sair. Eu não sou muito de sair. Não sou de balada. Não sou de ficar saindo. Ela me conhece. Então não rola. E eu sou muito tímido. Então os aplicativos foi essa forma eletrônica foi a forma mais fácil de se relacionar, conhecer pessoas, sentar assim diretamente, inicialmente frente a frente com ela e falando. Então acho que por meio eletrônico o negócio fica mais fluido, né? A gente se solta mais para poder falar. E acho que foi isso que me levou aos aplicativos. E também tem uma gama de pessoas muito maior, você consegue conhecer mais pessoas, tudo mais. E aí foi onde eu comecei, né? Minha busca, minha saga para encontrar a pessoa amada, a pessoa que me completasse. Foi isso. E aí foi procurando uma, procurando outra, né? E vendo vários perfis. E um deles foi o da Tati, que me chamou bastante atenção também. Obviamente que inicialmente eu li a descrição dela, mas o que me chamou a atenção foi o sorriso, foi o olhar, esse rostinho lindo. Então aí eu dei um like nela. E aí, eu não sei como funciona o processo, se ela me deu um like, dá match, é isso? Dei um like, os dois têm que dar like pra dar match e a gente poder conversar. Logo, acho que foi rápido, né? Foi na hora que eu dei o like, logo depois de um tempo já deu match, não me lembro. Também não lembro. Aí, beleza. Aí eu vi o match, legal, bacana, não entendi o que era exatamente. Que a explicação que era isso, que os dois tinham... Acho que era isso, tinha uma explicação, mas eu não lembrava. Aí
Deu match, aí eu acho que tava descrito o que era o match lá, tinha uma descrição do que era. Aí eu entrei na parte de mensagens, né, de... Como é que fala, amor? No chat. No chat. E aí eu disse, oi. Acho que foi isso, né? Oi, boa noite, coisa do tipo. Olá, vamos conversar. O básico, padrão. E aí... Ela não respondeu na hora. Ah, não lembro. Não respondeu na hora. Não, ela não respondeu na hora, eu lembro, porque... Esses detalhes assim eu não lembro de ela não respondeu na hora não. Eu mandei a mensagem, tipo um oi e tal, aí demorou um tempo, legal. E aí depois começamos a conversar, mas ela demorou muito pra responder, demorou bastante pra responder. Eu já tava desistindo já. Aí depois ela deu um oi, boa noite, aí a gente começou a conversar, mas eu não sentia assim muita firmeza nela, não conversava muito, ela demorava pra responder, porque eu me lembro é isso mesmo. Não respondia, não parecia estar muito interessada. Demorou um pouco. Acho que depois da terceira, quarta conversa que aí... Acho que foi quando... Acho que só quando a gente foi foi pro WhatsApp, né? Porque aí eu pedi, é que é muito chato de conversar por aqui. Você... Aquela conversinha tradicional. Padrão. Padrão. Aí eu falei, vamos conversar no WhatsApp, você me dá seu número. Aí ela falou a mesma coisa. Também é muito chato, acho muito chato conversar por aqui. Aí ela me deu o número e a gente começou a conversar no WhatsApp. Aí que a coisa desenrolou. Comigo foi a mesma coisa, a mesma história. Eu sempre fui tímida, não gostava de lugares muito cheios, tipo balada, essas coisas. Não tinha muita paciência pra esse tipo de lugar. E também nunca fui de fazer amizade fácil, tipo assim, num shopping, por exemplo, que não é um lugar, que é um lugar mais neutro. Eu não ia ver alguém que me interessasse e ia sair conversando pela internet. Isso é muito mais simples, muito mais simples. Com certeza. E aí, mas assim, eu sempre fui de internet, né? Não foi de agora, como o caso do Anthony, né? Sempre fui. Na época do Par Perfeito, eu já tive cadastro. Mas enfim, com o Tinder, né? Eu me cadastrei, conheci algumas pessoas que não valem nem a pena mencionar. Por isso que eu nem mencionei as minhas, também não vale a pena. A única coisa que vale a pena mencionar, né, o fato de ter conhecido outras pessoas, é que o fato de eu já ter conversado com outras pessoas e conhecido pessoalmente outras pessoas antes, fez com que eu não botasse fé nenhuma no Anthony. É verdade, quando eu conheci ele parecia perfeitinho demais. E quando o cara é perfeitinho... Não, é verdade, amor. E quando o cara é perfeitinho demais na internet, você sabe que não é bem aquilo, entendeu? Então, assim, tudo que eu gostava, ele gostava, as ideias batiam. Isso é ótimo, mas pela internet você já fica com a pulga atrás da orelha, sabe? Amor, quando isso acontece. Perfeitinho demais, como assim? Sei lá... Eu sempre brincava que eu queria um cara que gostasse de comida japonesa. A primeira coisa que ele falou, gostava de comida japonesa. Eu sei que é coisa do destino, mas naquele primeiro momento parecia que ele só tava falando as coisas que eu queria ouvir, entendeu? Tava repetindo, né? Tava repetindo. Então assim, eu não gosto de sair. Eu não gosto de sair. Eu também não gosto. Eu não gosto de lugar cheio. Eu também não gosto. Eu nunca namorei sério. Eu também nunca namorei. Sabe essas coisas assim? Eu tô procurando alguém sério. Eu também tô procurando. Eu quero casar e ter filhos. Eu também quero casar e ter filhos. Quando um cara vem com essa conversinha na internet, impossível levar a sério, impossível. Então eu não botava fé nenhuma nele. Não botava mesmo. Mas, gente, vai indo, né? A gente vai dando, como que é? É pano pra manga? Vai dando corda, né? Vai dando corda pra ver até onde vai. Na hora a gente começou a conversar com ela, achei ela bonita e tal, queria conversar, descobrir mais, sabe? Mas ela não desenvolvia a conversa, demorava pra responder. Demorou muito tempo pra dar a primeira resposta, depois não... Sabe, aquela conversa que não desenrolava muito e demorava, já tava meio que desistindo já. Disso eu sinceramente eu não lembro dessa demora, sabe? Eu lembro que assim, apareceu o perfil dele lá, um moreno, bonito, de Itaquá, né, que era uma proximidade, eu sempre buscava isso. Isso também me atraiu. Conheci a gente de perto, então aí eu dei like, aí deu match e aí eu fui conversar, mas... Eu não lembro desse negócio de eu ter demorado pra responder, porque eu sempre fui uma pessoa muito rápida pra responder. Eu acho que não só em site de relacionamento, na vida, assim. Não sei, eu acho então eu não lembro disso. O que eu lembro é que ele era muito mais empolgado do que eu no começo. Né? Tipo assim, ele queria me conhecer e eu ficava, calma, eu acho que era meio isso, né? Não tava sentindo muita firmeza. Não tava sentindo muita firmeza, porque eu tava esperando a hora que ele ia mostrar a verdadeira face. Porque na minha cabeça... Você tava
usando uma máscara, né? Sendo um personagem. Esperando a máscara Sendo cair. um personagem da internet, que é a coisa mais comum na internet, né? Verdade. É muito difícil. Sei que a maioria, sei lá, 99% talvez das pessoas entram em sites de relacionamento não querendo nada sério, mas eu queria. Então era muito difícil encontrar esses caras. Muito difícil. Muito difícil. Eu acho que o nosso caso foi em 1 milhão. Não sei as estatísticas. Mas é muito raro você conhecer alguém num site de relacionamento, principalmente um site assim tão famoso quanto o Tinder, né? Famoso por outros meios, por outras coisas, e casar com essa pessoa. É muito raro. Raríssimo, eu acho. Tinder patrocina a gente, que a gente vai ser os garotos propagandas aqui. Sim, Igual o você, Whindersson e a Luísa Souza. Mas então, aí foi isso. Então a gente começou a conversar no chat mesmo do Tinder, depois a gente passou pro WhatsApp. Sim. Mas ele era muito entusiasmado pro meu gosto. Nem sabia disso. Era muito entusiasmado e eu não botava fé em nada que ele falava. Revelações, Brasil, não sabia disso daí. Que Não, é verdade. não tinha crédito nenhum. É verdade, porque eu achava que você era só mais um. Eu já falei isso aqui no outro vídeo que a gente fez, que eu achava que você era só mais um, que tava falando tudo aquilo, porque vamos ser reais, não tem crianças assistindo. Os caras do Tinder, eles, a maioria, né, eu não tô generalizando porque o meu casamento é uma exceção, mas a maioria, eles falam que você quer ouvir pra conseguir outras coisas. Então era isso que eu tava acostumada a encontrar ali. Então era muito difícil desviar, né, desses caras. E aí, qual era a minha alternativa? Eu também não podia dizer, né, que você era só mais um. Eu não tinha provas, vamos dizer assim. Então eu fui dando corda. Eu falei, uma hora ele vai mostrar que ele realmente vai se revelar. Uma hora ele vai cansar e vai se revelar. Só que isso não aconteceu. Ainda bem. Ainda bem, graças a Deus, né? Não tinha outra coisa pra revelar, senão aquela que tava Porque assim, é engraçado porque você passa a vida procurando alguém que seja só uma gêmea, que te complete, que seja tudo aquilo que você sempre sonhou. E quando você encontra, você fala, tem alguma coisa errada aí. Será que é Será? Não, eu Será? acho que é coisa da minha cabeça, né? Tô me iludindo. Não é possível que eu encontrei. Tá perfeito demais. Tá perfeito demais. É bem isso. Então, foi meio complicado assim no começo de levar ele a sério. Eu acho que a primeira vez que eu levei ele a sério, na época meu irmão tinha uma pizzaria e eu trabalhava ajudando ele no atendimento dessa pizzaria. Você lembra disso, amor? E aí ele falou assim, ele vivia falando assim, vamos nos conhecer, eu quero te conhecer. E eu ficava sempre esperando, porque isso tudo parece que foi num longo espaço de tempo, mas não foi. Foi num espaço... Foi curtíssimo. Um espaço curto de tempo, Bem assim, curto. sei lá, menos de um mês. Sim. Acho que a gente começou a conversar lá pro dia 23 de agosto e no dia 7 de setembro a gente se conheceu mesmo pessoalmente. Então isso foi coisa de dias, assim, né? Sim. E aí eu tava trabalhando, ele queria me conhecer, eu sempre inventava alguma desculpa porque eu não queria ser direta em dizer que eu não queria conhecer ele ainda, mas eu também não queria descartar a possibilidade, porque eu não sou burra, né? Então eu sempre inventava uma desculpa e naquele dia eu falei que eu tava trabalhando, e não era uma desculpa, era verdade. E aí o que ele fez? Ele pediu o número da pizzaria e pediu 2, 3 pizzas, bolos de pote, fez a compra. E eu falei, pô, o cara não tá de sacanagem, né? Porque ele tá gastando dinheiro. Não é? Verdade. Aí eu percebi que era um pouquinho mais sério. Tipo assim, eu comecei a levar a sério as coisas que ele tava dizendo. Porque eu falei, ele se deu o trabalho de ligar na pizzaria, ele se deu o trabalho de gastar dinheiro, ele podia pedir em qualquer lugar. Não, né? Ele foi determinado. E aí eu acho que naquele dia eu comecei a prestar mais atenção nas coisas que ele falava, comecei a olhar com um olhar diferente. Você lembra disso, da pizza? Lógico que eu lembro. Claro. Pô, você tava muito saindo do coisa. E aí... homem é filho da mãe, né? Que é engraçado, que quando eu comecei a levar a sério, né, o que ele falava, eu percebi que ele deu uma afastada. Foi porque eu falei assim, tá bom, então a gente vai se conhecer. Ah, não, vou trabalhar. Não, eu realmente ia trabalhar. Se vira, dá um jeito. Como eu ia trabalhar? Realmente ia trabalhar. Ele falou, ah, não, vou trabalhar. Aí eu falei assim, então vamos no dia seguinte, né, na sua folga. Ah, mas eu vou trabalhar à noite, aí eu vou estar cansada, vou estar com sono. Ai, cara,
Que homem que fala isso? Eu vou estar com sono, vou estar com a cara inchada pra te conhecer. Isso aí eu lembro, é verdade. Como é que eu ia com a cara toda amassada, Tudo com bem, sono? amor. Hoje eu te conheço, eu te entendo, eu sei como que você é. Mas naquela época você acha que o cara simplesmente não tá se esforçando. Não tinha. Eu falei, tá de sacanagem comigo. E é com sono. Porque antes de eu falar, ok, vamos nos conhecer, teve um dia que ele até falou assim, onde que você mora? Eu expliquei mais ou menos, né? Ele mora num canto morava, né? Num canto da cidade e eu morava no outro canto. Tipo, numa divisa, eu morava numa divisa e ele em outra. Ele morava na divisa de Poá com Itaquá e eu na de Poá com Ferraz. E aí ele falou assim, não, eu vou a pé. Isso antes de eu filho. Você não lembra disso? A pé? Foi. Mas é que você não sabia a distância. Você falou porque você não sabia. Acho que eu exagerei. Não, você exagerou. Aí eu falei assim, você tá louco? Você sabe o tanto. Empolguei mesmo. Eu falei, você tá louco? Você sabe quão distante é? Aí você falou, então tá bom. E aí, depois, quando eu, mudei o jogo, que eu falei, tá bom, então nós vamos nos conhecer, aí ele ficou com frescura. Com frescura? Ficou com frescura. Eu vou trabalhar. Se vira. Se vira. Põe pepino no olho. Foi realmente um dia que eu ia trabalhar à noite, ia trabalhar à noite. E eu não queria, acordar de ter trabalhado, dormido o dia inteiro com aquela cara de bunda amassada, feio. É verdade, eu tô falando, ir lá todo cansado, ruim, não tava me sentindo bem. Queria estar pleno. Nossa, amor. Queria estar pleno pra te conhecer. Queria estar pleno pra te conhecer. Por isso que eu escolhi outro dia. Aí eu falei, então vamos no outro dia. Ele falou, não, vou estar com a cara inchada. Aí eu pensei, né, tá tudo bem, ele tá me enrolando, então é realmente tudo aquilo que eu tava pensando. Tá inventando desculpinhas bestas, porque ele podia se esforçar mais pra me encontrar, né, como ele tava querendo se esforçar antes, de querer ir a pé de uma fronteira a outra. Então ele não tá muito afim. Mas eu continuei tentando, né, eu queria ver em que momento que eu ia desmascará-lo. Que coisa horrível. Então tá bom, você não pode tal dia? Não. Você não pode tal dia porque você vai estar trabalhando? Não. Ele tá escondendo algum segredo. Ele tem um segredo. Tá deve ser casado e deve tá mal com a mulher e tá querendo trair ela, chifrar ela comigo. Acho que é isso. Gente, já vivi isso antes. Aí eu falei, então tá tendo festa na Praça dos Eventos, era uma festa de 7 de setembro mesmo, não lembro o que era. Não faço ideia. Tava tendo na Praça da Bíblia, né? Falei, então a gente vai se encontrar lá, porque você não vai estar trabalhando, tipo assim, não tinha desculpa, né? Aí ele falou, tá bom. Lembra, amor? Você não lembra disso? Pior que agora... Não. Eu lembro da praça, mas não festa nem nada. Não, tava tendo. Tá. Aí ele falou, tá bom. Só que aí, no dia, ele ficou, tô nervoso. Não sei o quê, com aquelas desculpinhas. É verdade. Aí eu falei, mas que cacete, viu? Tava com frescura. Tava com frescura. Mas tudo bem. Fomos, né? Se atrasou, para variar. Não, primeiro encontro não. Imagina. Não lembro, não. Primeiro encontro? Primeiro encontro, tava tendo uma festa na Praça da Bíblia. Tinha umas barraquinhas lá, não sei do que era. E aí a gente marcou de se encontrar num portão. Eu fiquei, acho que 2 horas quase lá. No primeiro? No primeiro. Não lembro de nada. 2 horas, eu falei, não, eu não acredito. Eu não acredito que eu vou levar um bolo. Nem eu tô acreditando nisso, né? Nossa, como é falso, gente. Muito falso. Pura falso. Conversa. Falei, eu não acredito que eu vou levar um bolo. Eu que não faço uma coisa dessa. dessa. Porque vocês sabem... você cala a boca. Eu que não sou de fazer coisa dessa. Porque vocês sabem que a coisa que mais me irrita nesse ser, a única coisa, provavelmente, é isso, né? Que é o fato que ele não dá a mínima pra quem tá esperando ele. Primeiro encontro, gente. Não, vocês têm que concordar comigo que era primeiro encontro. Vai fedido, mas vai. Não vai fedido, né? Mas não se atrasa. Primeiro encontro, meu amor. Primeiro encontro não te perdoa até hoje. O que na verdade... A sua sorte é que eu sou muito persistente. A sua sorte é que eu não queria voltar pra casa. Não deixa falar mesmo. A sua sorte é que eu não queria voltar pra casa com o rabinho no meio das pernas falando que eu levei um bolo. O que provavelmente aconteceu, ela tá se confundindo. Foi que a gente se combinou de se encontrar em um portão e ela tava em outro portão. Acho que foi isso. Aí foi só o tempo de deslocamento de um portão. Nossa, como ele é falso. Nossa, mas você é um ótimo ator. Você é um ótimo ator. É isso. Ó, aplaude aí, gente. Ótimo ator. Uma salva de uma palma só pra mim. Luba, não tem nem vergonha de falar essas coisas na frente deles.
Não, amor, porque eu acho que foi isso. Foi a gente se desencontrou. Você tava no portão, eu tava no meio, você tava em uma entrada, eu tava na outra. O É que o celular não funciona no outro portão. Por isso que ele não atendia. Porque você não atendia quando eu tava ligando. Bom, enfim. Aí foi só o tempo de eu me deslocar de um portão até o outro. Não foi 2 horas, não tá com graça. É, coisa assim de uns 200 metros, tá? De um portão até o outro. Ele levou 2 horas. Não. 2 horas ele levou de um portão até o outro. Aquele dia tava cheio, tinha muita gente na rua. Nossa, olha, Você conversa, fez isso olha, tudo. sua sorte é que eu casei com você. É que ela não lembra mais e acha que foi tudo isso, mas não foi tudo isso. Mas então, aí naquele dia nos encontramos, ele tava com muita vergonha. Assim, muito tímida. Gente, eu sou tímida, mas isso daqui, naquele dia, foi muito pior. Eu nem sei por quê. Ele tava com muita vergonha, você percebeu que ele nem Primeiro falava. encontro, né? Primeiro encontro. Sei lá. Primeiro encontro, Acho mas que não sei. ele nem falava direito. E aí. Pra não dar nenhum vacilo de falar porcaria, né? É lógico. Aí a gente se encontrou. Se empolga, tá nervoso e fala merda. Aí a gente se encontrou no portão dessa praça, né, daqui da cidade. A gente atravessou a praça por dentro, onde tava tendo a festa, saiu no outro portão e a gente foi num lugar de comida japonesa, né, num restaurante de comida japonesa que era perto também, e a gente foi andando. Acho que deu uns 15, 20 minutinhos no total andando. Menos até. Acho que de um portão até o outro, de um portão até o restaurante, ele não falou praticamente nada. Isso eu lembro. E aí, eu tive que fazer uma coisa que eu detesto, que é buscar. Como que fala? Não sei. Não é argumento, é buscar. Inspiração? Inspiração pra conversar, assim. Assunto. Tema, sabe? Sabe naqueles filmes que as pessoas andam com uns cartõezinhos de assunto? Foi tipo isso, eu tive que buscar, assim, na minha mente, e eu que odeio fazer isso, porque eu também sou tímida, mas eu tive que buscar assunto. Acho que eu lembro disso que eu fiquei mudo mesmo, tava. Ele ficou muito mudo. Aí nós entramos no restaurante. Bom, como a gente já tinha conversado antes que a gente gostava de comida japonesa, nesse tempo que a gente ficou só conversando, a gente se deu muito bem. Mesmo eu desconfiando sempre do fato da gente se dar tão bem, entendeu? A gente se deu muito bem, a gente se parecia muito, as coisas que a gente queria na vida, ou as coisas que a gente já tinha vivido, relação familiar, essas coisas todas, né? A gente tinha se dado muito bem. Então, apesar de eu ficar sempre com uma pulga atrás da orelha. Eu também tava desconfiado de você. Por quê? Será que essa menina é tudo isso mesmo, assim, tão perfeitinha pra mim? Que Deus vai colocar na minha vida? Será? Tava assim. Aí a gente já tinha conversado de comida japonesa, ele sabia que eu adorava, ele falou que ele também adorava. Sim. E aí fomos nesse restaurante de comida japonesa. Chegou lá, eu sentei num banco, ele sentou no outro. Já falei, um de frente um pro outro. Um de frente um pro outro. Eu não queria parecer ousado já, assim. Nossa, ela falou, nossa, que atirado, que... Ai, gente, eu tinha 34 anos, mesmo assim, 34. Não tô com tempo pra perder, não. Se gosta, gosta. Eu não queria assustar, mas eu não queria assustar já, ficar colado e... Ela ia falar, nossa, que ousado, que... E eu só pensava, ai, que devagar. Eu não sou atiradinha assim, mas é que, né? Chega uma época da vida que você cansa. E eu não queria que ela pensasse que eu era atirado, já queria agarrar ela, beijar ela logo de cara. Por isso que eu tava na minha, assim, sabe? Aí eu falei, ele não gostou, né, de mim. Tipo assim, porque uma coisa é você conversar pela internet, outra coisa é pessoalmente. É você ver a pessoa pessoalmente. Aí quando ele sentou na minha frente, porque se você não tá acostumado com encontros... Dando aula de pessoas que não estão acostumadas com encontros. Se você não está acostumado a encontrar alguém que você conhece só pela internet, não faça isso, porque isso é perigoso, tá? Tem que fazer direito. Fala assim, dá a impressão que eu tô falando pra todo mundo que conhece pela internet, antes, né? Agora, se você não tá acostumado, o certo, caso você tenha interesse e você queira ficar com a pessoa, você tem que sentar no mesmo banco. Porque eu ia fazer o quê? Ia debruçar sobre a mesa pra beijar ele caso eu quisesse beijar ele?